trauma acompanha Ivonete. Ela e o marido sofreram um acidente na rodovia Fernão Dias por conta da má conservação da estrada. Diante dos prejuízos, eles decidiram mandar a conta para o Estado. A gente sabe que existem verbas para manutenção, para conservação das rodovias, né? E é um descaso com o brasileiro, né? Já virou mania. O brasileiro adora fazer compras online. Mas quando o produto vem do exterior, é preciso ficar atento às regras de isenção de impostos. Se a pessoa fizer uma compra pela internet, essa mercadoria chegando ao Brasil e ela custando até $100, ela não deve ser tributada, não deve incidir o imposto de importação. Em Palmas, uma consumidora recorreu aos tribunais por não concordar com o imposto cobrado em uma compra de $43. Estou me achando muito fraco devido também a esse caso desse roubo que fizeram no meu salário. E eu imaginando como foi que fizeram isso e eu não pressentia. Aos 76 anos, seu Jaime foi vítima de uma fraude que infelizmente já se tornou bem comum no país. Empréstimos consignados sem autorização foram descontados da aposentadoria dele. No processo judicial se verificou que havia uma digital que não era do assistido, porque ele assinava, ele é alfabetizado, então ele assinava o documento de identidade dele. E aí se verificou que era uma fraude. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Quem pega a estrada sabe. O motorista põe a própria vida em risco ao enfrentar rodovias esburacadas, sem sinalização, cheias de desníveis. E, infelizmente, a causa de alguns acidentes é mesmo a má conservação das pistas. Em São Paulo, uma mulher que perdeu o controle do carro ao desviar de um bueiro sem tampa, cobrou do Estado o prejuízo que teve. Por dia, cerca de 250 mil veículos trafegam pela Fernão Dias, um trecho da BR-381 que liga duas importantes regiões metropolitanas, São Paulo e Belo Horizonte. A rodovia é considerada uma das mais perigosas do país, com um grande movimento de caminhões. Foi aqui que este casal quase perdeu a vida. Eles estavam perto da entrada da cidade de Mairiporã quando sofreram um acidente de carro. Como se fosse um buraco desse, sem tampa. Só que esse buraco invadia a faixa da pista. Ivonete conta que ao tentar desviar de uma boca de lobo destampada, perdeu o controle da direção e o veículo rodou na pista. Tive que fazer várias manobras, subia pelo guarda-reio, descia, tinha o caminhão do meu lado, aquela cena horrível que eu detesto me lembrar, né? Até que eu consegui controlar o veículo, mas paramos no meio da pista e os moradores já atravessaram a rua aqui. E já pararam a Fernão Dias e eu já tive o socorro, né? Apesar de ter evitado uma tragédia, o casal se machucou e ainda teve gastos com o conserto do carro. Ela decidiu mandar a conta para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que na época administrava a rodovia. No pedido, Ivonete alegou falta de sinalização no local e a má conservação da pista. Mas o DENIT não se responsabilizou pelo acidente e se negou a fazer a reparação dos danos. A gente paga nossos impostos, a gente sabe que existem verbas para manutenção, para conservação das rodovias, né? E é um descaso com o brasileiro, né? Com o ser humano nessa situação.
Por causa da omissão do DENIT, a advogada entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo indenização por danos morais e materiais. Na defesa, o departamento argumentou que as tampas dos bueiros eram constantemente furtadas nas estradas. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de primeira instância e responsabilizou o órgão pelo acidente. Uma boca de lobo sem a tampa e percebia-se pela prova que há muito tempo estava sem essa tampa, tanto que tinha até matinho criado ali. Ficou se discutindo para tentar excluir a responsabilidade do DENIT, né? Mas o juiz analisou muito bem e realmente havia mesmo um dente na própria pista de rolamento e isto estava na faixa de segurança. Então, a faixa de segurança também tem que estar desimpedida para um caso de uma emergência, né? Ainda para a magistrada, o Estado não conseguiu comprovar que houve falha mecânica ou que o condutor do veículo estaria acima da velocidade permitida. Pela omissão, geralmente se questiona da culpa, que é a negligência, né? Então, está bem caracterizada também a negligência pelo fato de não ter fiscalizado até a própria retirada da tampa, né, da boca de lobo e não ter reposto e isso ter concorrido. Então, aí também analisou-se o nexo de causalidade entre este mau cuidado e o acidente ocorrido. Hoje, a Fernão Dias, onde Ivonete e o marido dela sofreram um acidente, é administrada por uma concessionária. Segundo dados da empresa, o número de vítimas fatais diminuiu quase pela metade depois da instalação de pedágios e da manutenção da pista. O que a gente observa é que o trabalho nosso, esse trabalho pré-hospitalar, o trabalho de intervenção imediata às vítimas do local do acidente tem reduzido drasticamente o número de vítimas fatais. E aliado a isso, as melhorias que as rodovias vêm sofrendo. E antigamente não existia essa cobrança, né? Então hoje, vou dar um exemplo, estragou uma canaleta, nós temos 72 horas para ir lá e corrigi-la. Um buraco na rodovia, eu tenho 24 horas para tampá-lo. Então, são parâmetros que nós temos que cumprir e que isso gera uma condição muito melhor da rodovia para o usuário. Na parte de segurança de estrada, daqui para o Rio Acima, daqui para Franco da Rocha, ficou muito melhor. Melhorou 1000%, que ela está sempre conservando, sempre bem arrumada, socorro imediato. Aí furou um pneu, eles já estão aí. Eu acho que realmente com a privatização as rodovias ficaram melhores. Existe uma qualidade muito melhor nas rodovias, tá? Apesar das melhorias na Fernão Dias, os acidentes ainda acontecem. Só este ano já foram mais de 6.000 registrados. Uma situação que preocupa. O fato da rodovia estar melhor, está conservada, está sinalizada, está duplicada, infelizmente no Brasil ainda gera um aumento da imprudência do motorista. Um desrespeito à sinalização, um desrespeito à velocidade e que infelizmente ainda não é o número de acidentes, a redução que nós entendemos que é devida. Se é dever da concessionária manter a estrada em boas condições, para Ivonete, a mesma regra vale para o Estado. É assim que o poder público vai tomar consciência de que ele deve fazer o melhor para a nação. Foi também pensando em melhores condições para a população que a Prefeitura do Rio de Janeiro construiu uma orla na Zona Oeste Carioca. O problema é que o projeto deixou a desejar. E o que seria mais um espaço de lazer para os moradores se tornou uma dor de cabeça. Relembre. Do alto, os 1.500 metros da Praia da Macumba, na Zona Oeste Carioca, encantam pela beleza. Mas de perto sobram problemas. Esta foto foi tirada por um morador em 2004. A areia chegava até o muro das casas. Na época, a Prefeitura do Rio tirou do papel o projeto de urbanização da orla. Construiu uma pista de asfalto para veículos e bicicletas, um calçadão e novos quiosques. O Eco-Orla custou 13 milhões de reais. Mas não demorou muito para ser destruído. Durante as primeiras ressacas do mar, a força das ondas atingiu o muro de contenção que deveria proteger a estrutura e o calçadão. Depois, os quiosques desabaram e várias crateras surgiram.
Motivos suficientes para o Ministério Público Federal entrar com uma ação civil pública, questionando a obra. A Justiça Federal condenou o município a recuperar toda a orla e a apresentar um estudo de impacto ambiental e um projeto para recompor as áreas de preservação permanente. O poder público em específico possui o chamado poder de polícia. Significa dizer que deve limitar atividades particulares que possam vir a prejudicar o meio ambiente. Ora, se o município responde pela sua própria omissão na fiscalização, com muito mais razão deve responder também quando atua de forma comissiva, no sentido de poluir o meio ambiente, o que, a meu ver, agrava a situação. A Prefeitura do Rio de Janeiro já recorreu da decisão. Um produto importado sai bem mais em conta se comprado no exterior, certo? Por isso, quem não pode viajar tem usado e abusado da internet para trazer as mercadorias de fora do Brasil. Mas existem regras na hora de importar, como, por exemplo, o limite de isenção de impostos para determinadas compras. Em Palmas, uma consumidora recorreu aos tribunais depois de ser taxada de forma indevida. Fernando é daqueles que está sempre de olho nas novidades da internet. Fazer compras em lojas virtuais já virou rotina. De suplemento alimentar a óculos de sol e acessórios para equipamentos eletrônicos. Em alguns casos, segundo ele, o importado sai por menos da metade do preço do mesmo produto vendido no Brasil. Eu vi no site original a capinha custando cerca de R$300. Entrei num site da China e eu vi que a capinha custa $6. Você vê a diferença. Você pagar R$300 e $6 na mesma marca, no mesmo produto, qualidade é a mesma. Não bastasse a cotação alta do dólar e a tarifa dos Correios no valor de R$12, quem faz compras em outros países pela internet precisa pagar ainda o imposto de importação. Segundo um decreto-lei, a tarifa de 60% do valor do produto é cobrada na hora de retirar a mercadoria nos Correios, se a compra for acima de $100. Mas na prática não é bem isso que acontece. Já fiz compras de $10 e fui taxado diversas vezes. Até produto mais barato, de $7, $8, já fui taxado também. Reclamações como a do Fernando são cada vez mais frequentes. Em Palmas, no estado do Tocantins, uma advogada se recusou a pagar R$94 em impostos e foi impedida de retirar a mercadoria de $43 dos Correios. Ela procurou a justiça e alegou que a cobrança não poderia ser feita, devido a uma lei federal que estabelece o limite de $100 para a isenção do tributo. Ao analisar o processo, o juiz federal responsável pelo caso deu razão à contribuinte e determinou a liberação da mercadoria sem a cobrança do imposto. Se a pessoa fizer uma compra pela internet, comprar alguma mercadoria por via postal, essa mercadoria chegando ao Brasil e ela custando até $100, ela não deve ser tributada, não deve incidir o imposto de importação. Após essa decisão, a Receita recorreu. Alegou que uma portaria do Ministério da Fazenda, publicada após o decreto-lei, determina que a isenção só será concedida quando o destinatário e remetente forem pessoas físicas, o que não ocorreu, já que a compra foi em uma loja online. Essa mesma portaria ainda determina a taxação de produtos estrangeiros a partir de $50. Mas os magistrados deram novamente ganho de causa para a consumidora. O que vale, segundo o relator, é o decreto federal, que isenta a taxação de impostos em compras até $100. Essa portaria, na verdade, ela deve se adequar, né, à legislação, ao decreto-lei, né, que é uma lei, tem força de lei, e por isso é hierarquicamente superior, né, a essa normatização interna. Procurada, a Receita Federal não quis comentar o caso. No processo, afirmou que, por lei, o ministro da Fazenda tem autonomia para alterar as regras de concessão do benefício. A Advocacia Geral da União emitiu esta nota. Diz que não vai recorrer. Prefere aguardar um outro julgamento sobre a legalidade ou não das novas regras de isenção, o que ocorrerá no Superior Tribunal de Justiça. A
Aí, enfim, o consumidor irá saber se estará livre da taxação do imposto nas compras que fizer de 50 ou 100 dólares. Enquanto isso, esta advogada especialista em direito tributário afirma que até o julgamento do caso pelo STJ, a única alternativa para quem for taxado irregularmente é recorrer à justiça. Tem que guardar tudo, né? Principalmente a nota fiscal, para comprovar que foi o valor, né, do produto que está dentro do limite da isenção. E, além disso, o documento, se ela vier a pagar esse imposto lá naquele momento, esse documento também para poder pedir a devolução pela cobrança indevida. Portadores de algumas doenças graves, como AIDS, cardiopatia e Parkinson, têm direito à isenção do imposto de renda. O difícil, às vezes, é comprovar a gravidade do estado de saúde para conseguir o benefício. Isso aconteceu com uma aposentada no Rio Grande do Sul, que recebeu de volta todo o imposto pago nos últimos 5 anos. Posso levar só? Claro! Deixa aqui. Só a minha companheirinha. É ao lado da companheira inseparável que Janete revela um pouco de sua história. Aos 78 anos, Dona Janete lembra bem da época em que trabalhava na antiga TV Piratini, em Porto Alegre. Eu na TV Piratini, eu participava do pessoal lá do jornalismo lá embaixo. Eu apresentava programa, eu era anunciadora de televisão, eu trabalhei com grandes jornalistas. Mas os bons momentos ficaram apenas no passado. Nas últimas décadas, ela acumulou problemas de saúde. Eu tive 2 cateterismos que eu fiz, fui internada no Instituto de Cardiologia, Dr. Renato Vaz, que sempre me tratou. E eu tive uma angina pectoris muito feia. Não morri, porque eu era jovem ainda. Eu tinha 36 anos. Mas essa cardiopatia me deixou problemas muito sérios. Por quê? Sequelas. Eu tinha sequelas. Hoje, ela vive com uma pensão alimentícia que recebe do ex-marido. Só que desse valor sobra pouco. Além dos descontos, como o imposto de renda, boa parte é gasta com remédio. Eu gasto mais de R$800 de farmácia, tenho que pagar a minha cuidadora. E pagar o aluguel, e pagar a luz, enfim, e pagar. Diante do aperto nas contas, Dona Janete entrou na justiça para questionar a cobrança do imposto de renda sobre a pensão. Isso porque, como portadora de cardiopatia grave, ela tem direito à isenção do tributo. A doença está na lista de enfermidades que garantem esse benefício. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O juiz ficou convencido de que a Dona Janete tinha direito à isenção devido a todo um vasto material que foi juntado, né, da gravidade, das sequelas que ela tinha até da hepatite. E a cardiopatia também, que já é uma doença que vem há anos, né? A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Receita Federal questionou os atestados apresentados por Janete para comprovar a gravidade do estado de saúde dela. O laudo que ela apresentou, que essa contribuinte apresentou, era um laudo emitido por serviço privado de saúde, né? E a lei 9.250 de 95, ela exige que o laudo seja um laudo emitido por serviço oficial de saúde. Mas o juiz convocado para atuar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que Dona Janete comprovou sim a gravidade da doença e decidiu que ela tem direito à isenção. Um laudo médico confeccionado por um cardiologista atestando todo o histórico dela, né? Internações, os medicamentos, enfim, demonstrando que ela era a portadora dessa doença, da cardiopatia grave. E depois também esse laudo foi corroborado por um laudo feito por um perito nomeado pelo juiz do processo,
que reforçou essa primeira indicação médica. O juiz determinou ainda que a Receita Federal devolva o imposto pago nos últimos 5 anos. A jurisprudência aqui da Corte e também a jurisprudência do STJ entendem que essa exigência de laudo ela está voltada apenas para a própria administração pública, para a própria Receita, não para o juiz que dispõe de um leque de provas consideradas lícitas em nosso sistema, para afirmar, para formar a sua convicção. Decisão que para a dona Janete representa mais uma etapa da vida superada. Agora é tocar e pedir a Deus, sabe, que a Receita Federal seja justa com as pessoas, peguem quem tem que pagar, que são bilhões, milhões, não queiram tirar de quem tem tão pouco para viver. Você costuma tirar e conferir os extratos da sua conta? A prática é simples, mas pode evitar descontos indevidos ou até mesmo fraudes. Em Pernambuco, um senhor foi enganado durante anos sem nem perceber. Todos os meses eram descontados R$200 da aposentadoria dele. As parcelas seriam de um suposto empréstimo que, na verdade, nunca foi feito. E para reaver o dinheiro, ele precisou entrar com um processo na justiça. Seu Jaime tem 76 anos e orgulho de dizer que é um homem do sertão. Traz no rosto as marcas e histórias de um trabalho que exigiu força e resistência. Nas mãos, as lembranças de outros tempos. Montar a cavalo, levar o gado para o curral e entoar os cantos dos vaqueiros no fim do dia. Assim, ele cuidou de rebanhos inteiros e de 16 filhos em Ribeirão, cidade que fica a 90 quilômetros do Recife. Eu comecei a trabalhar com gado com 8 anos. Com 10 anos eu passei para trabalhar de vaqueiro, mas até aqui chegou a vez de eu não poder mais trabalhar. Aposentado por tempo de serviço, o homem acostumado com as dificuldades da vida diz que anda triste. Foi surpreendido ao saber que alguns empréstimos estavam sendo descontados diretamente na aposentadoria, sem a autorização dele. Estou me achando muito fraco devido também a esse caso desse roubo que fizeram no meu salário. E eu imaginando como foi que fizeram isso e eu não pressentia. Seu Jaime não conferia os extratos do INSS, até que a filha dele desconfiou de uma possível fraude. Desde janeiro de 2013, todos os meses eram descontados quase R$200 da aposentadoria, como mostra este extrato previdenciário. Ciente de que o pai não tinha feito nenhum empréstimo, Silvânia decidiu procurar a Previdência Social e tentar resolver o problema. Eles só falaram, procure, abra um BO e a Defensoria Pública, um órgão público para você dar entrada na justiça. A gente não pode fazer nada. E foi isso que ela fez. Juntou a documentação e foi até uma delegacia registrar este boletim de ocorrência. Ao todo, foram identificados 5 empréstimos em instituições financeiras diferentes, que somados chegam a quase R$7 mil. Um detalhe, seu Jaime nunca assinou nenhum documento contratando serviços financeiros. Não. Nada, assinei nada. Certos de que se tratava de uma fraude, Silvânia e o pai decidiram então procurar a justiça. No processo judicial se verificou que havia uma digital que não era do assistido, porque ele é alfabetizado. Então ele assinava o documento de identidade dele. E aí se verificou que era uma fraude. A defensora lembra que o Estado tem obrigação de fiscalizar essas consignações envolvendo bancos e aposentados. Por isso, o INSS também fez parte do processo. O INSS foi citado nesta ação porque ele é o responsável por promover as consignações nos benefícios previdenciários, porque ele faz convênios com as instituições financeiras.
E aí, segundo a legislação, o INSS precisa se certificar se houve ou não autorização do beneficiário para promover aqueles descontos. Para a Justiça, ficou comprovada a fraude. A decisão determinou ao INSS o cancelamento dos descontos na conta do aposentado. Já os bancos envolvidos foram condenados a devolver o valor que foi retirado da conta de forma indevida em dobro. Cada um deles vai pagar ainda uma indenização por danos morais no valor total de R$ 25 mil. No Procon de Pernambuco, reclamações como a de seu Jaime têm sido frequentes, quase 50 por semana. A dica é sempre ficar atento aos extratos e de olho nos descontos. É importante que ela preste uma queixa no Procon, é importante que ela preste uma queixa na delegacia, porque essa instituição, as pessoas envolvidas, têm que sofrer a devida reprimenda legal, para que não seja só mais um fato na impunidade. Para quem suspeita que foi vítima de um golpe, é importante procurar o INSS e pedir uma ficha como essa. Não resolverá o problema, mas já é uma solução imediata para a suspensão, pelo menos, daqueles descontos. Mais atento do que nunca aos extratos, seu Jaime já faz planos com o dinheiro que vai ser devolvido. Quer investir na saúde. Com os poderes de Deus, vou receber. O Via Legal fica por aqui. Na semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais. Tchau!